Olá, é um prazer estar com você aqui. Adolescentes, a nossa UPA se reúne pelo Zoom a partir das 18 horas. E jovens, a UMP tem o Connect, também pelo Zoom, a partir das 20 horas. As duas programações ocorrem sempre aos sábados. Para mais informações, entre em contato com o pastor Jefferson ou com o Sóstenes, presidente da UMP. Já estamos de volta de forma presencial com a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro de Atos com o tema 30 anos que mudaram o mundo. Uma série de aulas imperdíveis. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas, em sala única no templo. Aos domingos, das 8 às 8h30, antes da Escola Bíblica Dominical, nós temos duas programações muito especiais e muito abençoadas para você. Homens e mulheres em oração, reunidos ao mesmo tempo, porém em salas separadas nas dependências da nossa igreja, com o intuito único de orar e buscar ao nosso Deus. Adolescente, jovem, você também tem Escola Bíblica Dominical, através do aplicativo Zoom. Entre em contato com o pastor Jefferson ou Sóstenes, presidente da mocidade, para receber o convite. É logo após a abertura aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe. As aulas da nossa Escola Bíblica Infantil estão de volta aqui no nosso canal do YouTube no domingo a partir das 9 horas. As turmas são maternal, jardim, primário e juniores, a faixa etária de 1 a 11 anos. Fiquem ligados! Você sabe o que é link na bio do Instagram? É um link onde você encontra várias informações sobre a nossa igreja. Formulários, avisos, programações e você também tem acesso a todas as nossas plataformas digitais. E você ainda não segue o nosso perfil no Instagram? @segundaipud. Lá tem avisos diários e também mensagens que falam diretamente ao seu coração. E lembrando, ative o sininho para que sempre que houver alguma postagem, você receba notificação no seu celular. Toda quarta-feira, a partir das 19h30, temos estudo bíblico aqui no nosso canal do YouTube. Estamos apenas de forma online, mas, se Deus quiser, logo voltaremos presencialmente. Curta a nossa fanpage no Facebook e, claro, curta, comente e compartilhe todas as nossas postagens. E não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, @segundaipud. Você já é inscrito no nosso canal aqui do YouTube? Ainda não? Bom, é fácil. É só clicar nesse botão vermelho aqui do seu lado direito, inscrever-se, e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, para receber uma notificação sempre que algum conteúdo for postado. E claro, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Todas as nossas programações são transmitidas aqui. Interaja com as nossas redes sociais. Curta, comente e, claro, compartilhe. O mundo está cada vez mais digital. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês o retorno presencial dos cultos de celebração. No dia 13 de junho, às 17 horas e às 19 horas. Participe conosco e celebremos a Jesus. A nossa programação já vai começar. Deixe o seu celular no silencioso. Aproveite esse tempo. Deixe que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um de vocês. Privilégio enorme estar aqui com vocês esta noite para juntos nós termos um tempo de louvor, de adoração, um tempo para meditarmos na palavra de Deus. Que o Senhor fale ao seu coração. Compartilhe o link deste encontro com algumas pessoas, convide seus amigos, reúna a sua família. Vamos juntos ter um momento de louvor, de adoração, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite. Quero começar este encontro, este culto, lendo o texto sagrado no livro de Salmos.
o Salmo 121. Estamos vivendo um tempo tão difícil, de tantos medos, mas nós podemos chegar na presença do Senhor com esta certeza. O texto sagrado, no Salmo 121, ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus, que certeza maravilhosa, queridos. E é nessa certeza que nós chegamos à presença do Senhor. Na certeza que Ele está guardando as nossas vidas. Na certeza que Ele é o Deus poderoso, o Deus criador. E Ele está acima de todas as coisas, apesar de todo o tempo que nós estamos vivendo. Vamos orar ao Senhor, apresentar os nossos corações diante dEle. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por cada casa que está nos assistindo, por cada irmão, por cada amigo, Pai, que está nos assistindo neste momento. Que a boa mão do Senhor esteja em cada lar, ó Pai. Que Deus, saber dessa verdade, da segurança do Senhor, ó Deus, possa produzir em nossos corações a adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor neste momento, ó Deus, neste momento de culto, ó Pai, mesmo online, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Fale conosco, que possamos sair deste encontro edificados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que privilégio é ter cada um de vocês aqui. Nós vamos separar um momento de louvor. Faça isso junto com a sua família, junto com os seus amigos, ou se você está nos assistindo sozinho, através de um celular ou qualquer outro aparelho. De fato, louve ao Senhor. Vamos juntos louvar ao Senhor. Adora ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podemos dedicar esse tempo para adorar o nome dEle. Famílias abençoadas em casa, no templo. Aleluia! Vamos ficar de pé? Você pode ficar de pé na sua casa. Vamos juntos! Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Obrigada por esse tempo, meu Rei. Nós te adoramos pelo que tu és.
sentado num alto e sublime trono, e nós nos prostramos, majestade santa. Nos prostramos, nós te amamos, meu Rei. Em todo tempo, em todas as partes, em todas as eras, toda língua confesse: grande, grande, grande é o nosso Deus. Gostaria de lembrar você que Deus é Deus em todo tempo, em qualquer circunstâncias. Independente do que a gente está vivendo hoje, Ele continua sendo Deus. Adora Ele com todo o seu coração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem assim eu amei, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Só não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será
sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Você possa ter essa certeza no seu coração. Em nome de Jesus, creia nessa palavra, creia nessa verdade. É um privilégio enorme estar aqui com vocês esta noite. Que bom poder compartilhar da palavra de Deus com cada um de vocês. Se você ainda não compartilhou o link deste culto com algumas pessoas, você tem um tempo de fazer isso agora. Porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas neste tempo. Um tempo, meus irmãos, tão difícil, né? Nós estamos vivendo esse tempo de distanciamento. Eu estou com muita saudade de cada um de vocês, cada irmão, cada membro da nossa igreja. Que saudade de estar com vocês. Espero que em breve nós possamos estar juntos. Reverendo Honório está de férias, peço as suas orações por ele, por sua família, por esse tempo de descanso, mas nós, toda a equipe pastoral da Segunda Igreja, os presbíteros, a junta diaconal, nós estamos atentos à nossa igreja. E nós estamos aqui. Se você precisa de algum auxílio, uma palavra, uma oração, entre em contato conosco, entre em contato na secretaria da nossa igreja. Nós estamos à disposição para servir. E como é importante nós falarmos sobre servir neste tempo. Um tempo de distanciamento, um tempo onde talvez muitas pessoas se fecharam, se voltaram cada vez mais apenas para suas atividades, apenas para a sua vida. Mas, meus irmãos, somos o povo de Deus. Estamos neste mundo para servir. A missão do Senhor não parou. O povo de Deus não perdeu esta identidade de servir as pessoas, de servir ao próximo. E é tão importante nós falarmos a respeito disso. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Quanto tempo você dedicou este ano para servir? Para servir as pessoas, às vezes, com uma mensagem de apoio, uma mensagem de encorajamento, um amigo que estava precisando de ajuda, um familiar que estava precisando de atenção, ou quem sabe, às vezes numa ONG, ou em algum ministério da igreja. Nós estamos ativos com os ministérios da igreja. Talvez o nosso templo, neste momento, esteja fechado para os nossos cultos públicos, mas a igreja está ativa e viva e caminhando. E nós precisamos das pessoas, dos irmãos, do servir de cada um neste tempo. Quanto tempo você dedicou em servir as pessoas? Algum tempo atrás eu fiz essa pergunta na Igreja do Alto. No dia que eu fiz essa pergunta, nós estávamos no dia 136 deste ano. Então se passaram 136 dias, 3.264 horas, 195.840 minutos. É muito tempo. Quanto tempo você separou para servir alguém? Eu quero fazer um cálculo com você. Se você tivesse investido apenas 0,8% deste tempo, e talvez você se pergunte, mas pastor, por que não 10% logo? Nós não falamos de 10%, dízimo 10%, então vamos investir 10% do nosso tempo. Não, eu quero colocar 0,8% de forma intencional. Para você perceber, seria como se nós estivéssemos investindo centavos da nossa vida, já que, para muitos, tempo é dinheiro. Então veja, se você tivesse investido apenas alguns centavos da sua vida, 0,8%, você teria investido até aqui 26 horas. Ou 1 hora e 34 minutos por semana. Ou se não, 13 minutos por dia. Talvez é pouco, meus irmãos, mas perceba que é um tempo muito importante.
se nós começarmos a servir as pessoas com o tempo que nós temos. Talvez você vai dizer, eu sou muito corrido, minha vida é muito corrida, minha vida é muito atarefada, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo para olhar para as pessoas, eu não tenho tempo para saber do que as pessoas estão precisando. Será que você não tem 13 minutos, 15 minutos por dia para servir as pessoas? O fato é que muitas pessoas não têm esse tempo. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma geração, em um tempo onde as pessoas não querem assumir mais compromisso. Não querem se comprometer com algo. Ou senão, a geração do consumismo tomou conta. As pessoas pensam, eu vou fazer algo por alguém, o que eu posso ter em troca então? Se ela chega à conclusão que ela não vai ter nada em troca, ela não vai dedicar esse tempo em servir as pessoas, porque simplesmente ela não vai ganhar nada com isso. Mas, meus irmãos, como povo de Deus, é tão importante pararmos para pensar a respeito da nossa disposição em servir as pessoas, a respeito da nossa disposição em seguir em missão, em olhar para o próximo. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Disposição para servir. Eu quero convidar você a pegar o seu texto bíblico na primeira carta de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de 7 a 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de 7 a 10. A palavra do Senhor, ela nos diz, acompanhe comigo. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo Jesus, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por sua palavra. Te peço a Deus que pela ação do teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Pedro, escrita por volta do ano 60, 68 depois de Cristo, em um contexto de muita luta, em um contexto de muito sofrimento. Muitos cristãos, quando nós olhamos o livro de Atos, os discípulos estavam em Jerusalém, um grande avivamento houve naquela cidade, muitas pessoas se converteram a Cristo Jesus, mas passado algum tempo houve uma forte perseguição naquela região e esses cristãos eles se espalharam por várias regiões, e é para essas pessoas que Pedro ele está escrevendo, e ele começa no primeiro capítulo dizendo, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro está dizendo, veja, olha quem eu sou, olha aqui a minha credencial. Por isso eu estou escrevendo a vocês para ensinar vocês os eleitos, a vocês que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Para aqueles que são o povo de Deus, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, e Pedro é intencional quando ele diz para os eleitos. Vocês são forasteiros neste mundo, é passageiro, vocês não pertencem mais a este sistema. E eu estou escrevendo esta carta para exortar vocês, para que vocês tenham cuidado com o conhecimento que vocês estão absorvendo e também para encorajar vocês, para que vocês possam viver de uma forma diferente. Para que vocês possam viver conforme a nova identidade em Cristo Jesus, porque vocês são eleitos de Deus. Esse é o objetivo desta carta. E aqui no versículo 7, logo no comecinho do texto que nós lemos, Pedro ele vai dizer, o fim de todas as coisas está próximo. E de fato existia no Novo Testamento, uma linha de pensamento que acreditava fortemente que Cristo Jesus iria retornar naqueles dias, porque esta era a promessa.
Cristo Jesus foi assunto aos céus, mas ele disse que iria voltar. Ele ia voltar para buscar o seu povo. Então eles estavam à espera a qualquer momento. Mas Jesus não veio naqueles dias. E talvez nós pensamos, então Pedro ele errou? Não, de forma alguma. Porque depois da consumação da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, da sua subida aos céus, nós aguardamos a qualquer momento o seu retorno. Mais ainda, meus irmãos, a afirmação de Pedro mexe com as nossas vidas, porque afinal de contas, o final da nossa vida pode estar próximo. Quem pode garantir como vai ser a próxima semana? Quem pode garantir como vai ser amanhã? O que vai fazer, como vai viver, o que vai comer, para onde vai? Nós não podemos. Podemos traçar planos, pensar algumas coisas, mas não podemos determinar com toda a certeza. E este tempo de distanciamento, este vírus nos ensinou tanto a respeito da fragilidade das nossas vidas e como o fim de todas as coisas pode estar muito próximo. Com um pensamento como esse, Steve Jobs, ele fala o seguinte: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu desejaria fazer o que estou prestes a fazer hoje. Se hoje, agora à noite, fosse o último dia da sua vida, você teria feito neste dia tudo aquilo que você precisaria ter feito? Ou você estaria satisfeito com o seu dia hoje? E aí Steve Jobs ele continua: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Vê como a pergunta de Pedro mexe com as nossas vidas? Lembrar que talvez estarei morto em breve muda completamente as decisões do meu dia e a forma de pensar, como eu estou vivendo, como eu estou lidando com a minha agenda, como eu estou servindo as pessoas, como eu estou lidando com aqueles que estão à minha volta. Faz a gente pensar. Pedro, então, começa com essa frase que perturba esses leitores. Deixa esses leitores incomodados, tira o conforto, assim como tira o conforto das nossas vidas, de saber que o fim pode estar próximo. E nessa perspectiva, Pedro, então, continua o versículo 7. Ele diz: portanto, sejam criteriosos, tenham a mente sã, estejam mentalmente saudáveis. Aqui, criterioso é pensar sobre si mesmo de forma moderada, frear as próprias paixões. Sabe o que Pedro está dizendo? Olha, sejam criteriosos, não vivam por impulsos. Não vivam a vida de vocês sem pensar o que vocês estão fazendo, sem pensar de forma saudável a vida de vocês, a agenda, como vocês estão vivendo, o que vocês estão fazendo, onde vocês estão, qual o objetivo da vida de vocês. E aí Pedro ele vai dizer: estejam alertas. Estar alerta aqui é estar sóbrio, calmo, sereno, tranquilo, é ser controlado. E ele vai terminar dizendo: e dedique-se à oração. Eu gosto da versão NTLH, neste texto em específico, que diz: para poder orar. Ele está dizendo, sejam criteriosos, estejam alertas para poder orar.
para poder chegar diante do Senhor e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Caso contrário, quando vivemos de forma sem pensar, sem nenhum critério, quando estamos vivendo ao acaso, talvez nós vamos orar dizendo: venha o meu reino, faça a minha vontade. Mas o que Pedro está dizendo é: não, vocês são o povo eleito, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, por isso vocês precisam andar de forma a ser criteriosos, estar alerta para poder orar, para poder dedicar a oração, dedicar ao Senhor. E ele continua no versículo 8, porque isso vai gerar uma atitude de amor em vocês. Veja o que diz o versículo 8. Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sinceramente é que é determinado. E por trás desta figura determinado, no texto original da palavra grega, existe uma imagem muito interessante de alguém determinado. É um atleta. É aquele que está correndo os 100 metros e ele escuta o tiro da largada e ele coloca toda a sua força, todo o seu empenho, toda a sua dedicação, toda a sua vontade. Quando ele vai chegando próximo à linha de chegada, ele se estica ao máximo para poder alcançar a vitória. Ame-se de forma a se dedicar por inteiro, com tudo que vocês têm, com toda força, com todo empenho. E ele vai dizer, porque este amor perdoa muitíssimos pecados, a exemplo de Cristo Jesus, que nos amou com tudo, com todo o seu corpo, que sofreu as maiores dores, a maior agonia de um ser humano, em amor por nossas vidas. Nós temos esse grande exemplo. E o que Pedro está dizendo, porque este amor, essa dedicação, este empenho tem o poder de perdoar muitíssimos pecados. Mas ainda, sejam hospitaleiros, sem reclamação. Ajudem uns aos outros, não vivam para o próprio interesse. É isso que Pedro, ele está dizendo. Mais para frente em sua carta, ele vai dizer, sabe por que vocês pedem e vocês não recebem? Porque vocês pedem mal para esbanjar nos próprios pensamentos, para esbanjar na própria vida. E o que Pedro está dizendo aqui é, não viva uma vida pensando apenas em você. Seja hospitaleiro, sirva as pessoas. Por isso, meus irmãos, precisamos falar sobre a nossa disposição em servir. E quando falamos sobre disposição, nós precisamos saber que o exercício de um dom não é uma opção. Veja comigo a palavra do Senhor. Cada um exerça o dom que recebeu. Cada um exerça. Aqui não é, olha, talvez, se você tiver um tempo, exerça o dom que Deus te deu. E aqui, dom é carisma. Carisma que vem da palavra caris, graça. Talvez você não sabe algum dom em específico que você recebeu para servir, mas a graça do Senhor te alcançou. E porque essa graça te alcançou, eu tenho certeza que você pode servir as pessoas. Veja esta frase. Os dons são dados livre e soberanamente por Deus a qualquer um que Ele queira. Eles são dons da graça, não mérito. Quem disse essa frase é Fred Zaspel. Não é algo da nossa força ou do nosso mérito, ou porque eu sou mais legal, mais inteligente, ou porque eu tenho mais força. Não. É algo que Deus nos deu de graça, para que possamos servir as pessoas, para que possamos dedicar a nossa vida ao próximo. O fato de talvez você não saber como não pode ser um empecilho. Comece servindo. E na medida que você vai caminhando, você vai descobrindo aquilo para o qual o Senhor te escolheu. Aquilo que você tem aquela habilidade em específico.
aquela percepção de algo que você tem, que às vezes as pessoas não têm, mas comece a fazer algo hoje, porque o exercício desse dom não é uma opção, é uma ordem para as nossas vidas. E se você não identifica nenhum dom, existe algo, a graça do Senhor que te salvou. Você diz, mas pastor, não é para a minha salvação. É interessante como muitas vezes nós pensamos a salvação como algo extremamente egoísta, não é mesmo? O Senhor me salvou e eu vou para o céu. E as pessoas à minha volta? Mas, pastor, se elas forem predestinadas, filhos de Deus, elas vão para o céu. Sim, mas o Senhor nos deu a tarefa de anunciar para essas pessoas. Não tem desculpa para não exercer o dom de Deus. O dom da salvação, de anunciar às pessoas o Evangelho de Cristo Jesus. Segundo lugar, precisamos saber que o propósito do dom recebido é servir aos outros. Veja a continuação do texto. Recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Servir aqui é a palavra que dá origem ao diaconia, ao diácono. Aquele que serve. E talvez você pense, pastor, então é só o diácono? Não. Está falando para as nossas vidas. Servir de forma fiel a administrar aquilo que o Senhor nos colocou em nossas mãos para que possamos administrar. E aqui eu lembro da parábola dos talentos. Um senhor entregou alguns talentos para 3 de seus servos. 2 deles voltaram e diz: olha, meu senhor, eu trabalhei, eu multipliquei aquilo que você me deu. Mas um deles chegou e disse: olha, o que você me entregou é tão precioso, é tão bonito, é tão importante, eu guardei. Eu guardei, Senhor, eu guardei com toda a fidelidade. Eu fui fiel, eu fiquei só para mim, eu guardei aqui, escondidinho, não gastei nada, tá igualzinho que você me entregou. O Senhor desse servo olha para ele e diz: servo mau e infiel, não administrou bem. Aquilo que o Senhor te dá, meu irmão, é para você servir as pessoas. É a perspectiva de que o que nós temos não é nosso, ou não é somente para nós, mas é para servir as pessoas. E em terceiro lugar, não podemos esquecer da multiplicidade dos dons. Veja o texto. A graça de Deus em suas múltiplas formas. Sabe o que isso impede? O orgulho. O orgulho de dizer: olha, pastor, o que eu sei fazer, ninguém mais sabe fazer, e por isso o que eu faço é mais importante. Ou se não, pastor, eu não sei fazer nada. Sabe, pastor, o que eu sei fazer é limpar um chão. Pastor, eu limpo um chão. Se você vê o chão que eu limpo, ele fica um espelho. Isso é importante. Cada peça, cada parte, cada ação na igreja, no corpo é importante e fundamental. Aquilo que você pode fazer, meu irmão, é fundamental para a igreja, para o corpo de Cristo. Se você não está exercendo esse dom, talvez tenha alguém que esteja sentindo falta. Porque o Senhor não distribuiu os dons assim e jogou. E quem pegar, pegou. Não, é intencional. O Senhor, ele tem um propósito para todas as coisas. E aquilo que você pode fazer é extremamente importante para as pessoas. Por isso que no versículo 11, Pedro ele vai dizer: então, se alguém fala de acordo com oráculos de Deus, se alguém serve, por isso que Pedro ele diz aqui no versículo 11, voltando: se alguém fala
Fale de acordo com os oráculos de Deus. Fale da palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguém fale do Senhor. Se alguém serve, faça na força de Deus, faça para a glória de Deus. Às vezes você vai dizer, olha pastor, eu sou um caminhoneiro. Amanhã eu vou acordar, pegar a minha carga e levar para o outro lado do país. Como eu vou servir a Deus com isso? Ah, meu irmão, que função maravilhosa você tem. Como que a comida chega às nossas mesas? Como que o alimento, como que os remédios, como que aquilo que os hospitais estão precisando chegam até eles, se não for por meio do transporte. Entenda, se você é um caminhoneiro para a glória de Deus. Pastor, eu cato o lixo reciclado, eu procuro lixo reciclado na rua e para vender. Como que eu exerço isso? Que importante é isso que você faz, meu querido. Retirando, reciclando, importante para o meio ambiente, importante para o desenvolvimento do mundo. Pastor, eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um engenheiro. Perceba, meu irmão, que a ótica da nossa vida muda quando entendemos que aquilo que fazemos e o que podemos fazer é para a glória de Deus. Eu tenho certeza que amanhã, quando você for para o seu trabalho, você vai com uma perspectiva totalmente diferente. Se você é um empresário, você vai olhar para os seus funcionários e saber que cada um deles estão trabalhando para você, mas, em primeiro lugar, eles precisam saber que estão servindo a Deus. E você vai honrá-los de uma forma completamente diferente, porque você vai olhar para os seus funcionários e saber, existem pessoas aqui servindo a Deus e eu preciso honrar a vida deles. Eu tenho certeza que o ambiente na sua empresa, a visão de empresa ali, vai ser completamente diferente, vai ser muito melhor. Eu quero terminar este momento contando a história de um homem que marcou a história. Albert Schweitzer, um médico, teólogo, alemão, mas que viveu boa parte na França, então por isso ele se considerava francês, mas boa parte dos seus escritos estão em alemão. Um dos melhores teólogos da sua época, marcou como professor na Universidade de Frankfurt, marcou a sua geração. Depois de um tempo, percebeu que precisava fazer algo mais. E, com 31 anos, foi estudar medicina. Ele, que já era um grande teólogo, professor, pastor, musicista, um dos melhores intérpretes de Bach em sua época, admirado pela sociedade, decide fazer medicina e 6 anos depois, casado, vai para a África, começa a atender em alguns galinheiros, mais ou menos, por assim dizer. E ali ele começa a fazer a diferença. No período da Primeira Grande Guerra, ele retorna para sua região, então ele é tido como um inimigo. E ele é preso em um campo de concentração. E depois de um tempo de sofrimento, em um campo de concentração, depois que ele sai, depois de alguns anos, ele olha para o mundo e ele diz: começaremos novamente. Devemos dirigir nosso olhar para a humanidade. Esse grande teólogo,
ele disse uma outra frase importante. As únicas pessoas que realmente são felizes são aquelas que têm aprendido a servir outros. Este homem marcou a sua geração, marcou a medicina. Existem hospitais no mundo inteiro com o nome dele. Existe um grande hospital na cidade do Rio de Janeiro com este nome, Albert Schweitzer. Marcou a história. Mas ele não marcou a história simplesmente por causa do seu nome. Mas ele marcou a história por saber que o seu nome está registrado na eternidade. Diante dos momentos tão difíceis, quase diante da morte, em um campo de concentração, quando ele sai, ele diz: preciso continuar servindo. Pedro começou esse texto dizendo: olha, o fim está próximo. Talvez no tempo que nós estamos vivendo, nós vamos escutar isso: olha, o fim está próximo. Se isole com a sua família, esqueça o que está acontecendo no mundo. Mas o que Pedro diz é: o fim está próximo. Vamos servir as pessoas. Vamos olhar para quem está precisando. Vamos olhar para aqueles que estão carentes. Vamos olhar para aqueles que estão angustiados, necessitando de uma palavra de esperança. Vamos servir, vamos exercer o dom que Deus nos deu, porque o fim está próximo. Se você está me assistindo e você tem a certeza que o seu nome está registrado na eternidade, você tem uma grande responsabilidade em servir. Ou se você está me assistindo e você não tem essa certeza, provavelmente você não sabe o que está fazendo aqui neste mundo. Sabe o que vai trazer um norte para a sua vida? Reconhecer que Cristo Jesus é o seu Salvador. Isso vai mudar completamente a sua perspectiva de vida. Por isso, meus irmãos, precisamos estar dispostos a servir com tudo o que nós temos. Eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Qual que vai ser a sua decisão a partir de hoje? A partir dessa mensagem, como você vai passar a servir as pessoas? Como você vai passar a servir a Deus? E se você serve a Deus, você está servindo pessoas. Ou, servindo pessoas, você está servindo a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que você possa ter cada dia mais a certeza do dom que Deus te deu. Se você não tem essa certeza, comece a servir de alguma forma. E isso vai ficando mais claro, dia após dia. Eu quero orar com você para que o Senhor te abençoe. Senhor, muito obrigado por esta noite, ó Pai. Que noite agradável, que noite gostosa, que noite, que privilégio, ó Pai, que nós temos de estar na Tua presença, ouvir a Tua palavra, louvar ao Senhor, aprender mais, ó Deus, sobre a nossa disposição em servir, que de fato, Deus, possamos estar aqui vivendo de forma intencional, servindo as pessoas, olhando para aqueles que precisam, ó Pai, entendendo o nosso papel, ó Deus, naquilo que o Senhor nos chamou e nos escolheu para fazer. Capacite, ó Deus, cada filho teu, cada irmão, ó Deus. Se alguém, Deus, não sabe onde pode servir, que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando nos corações. Se alguém não te conhece, ó Pai, de tal forma a entender isso, ó Deus, quão importante é servir, sabendo que estamos servindo ao Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja, ó Deus, tocando em cada coração. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que bom, que privilégio foi ter você aqui comigo nesta noite. Continue orando pela minha vida. Minha filha Ana está crescendo, está bem, Cíntia está muito bem. Eu agradeço as orações. Vira e mexe, eu recebo várias mensagens de vocês e eu fico muito feliz pelas orações. Continuamos o nosso trabalho lá na Igreja do Alto, lá no bairro Grande Amareleusa, aqui, onde estou gravando.
um privilégio enorme estar aqui neste trabalho. Deus ele tem nos abençoado através da Segunda Igreja, das orações dos irmãos. Quem quiser pode acessar o nosso site www.igrejadoalto.org, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, nos fazer uma visita quando estivermos bem, ou nós já retornamos os nossos cultos. Você pode entrar em contato dizendo que quer fazer uma visita para nós aqui, mas dá o seu nome, conte para nós, as nossas vagas aqui para o culto são limitadas. Vai ser uma alegria receber os nossos irmãos, a nossa igreja mãe, a Segunda Igreja, que tanto tem nos abençoado. Que o Senhor te abençoe. E agora, irmãos, com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do teu Santo Espírito, esteja com cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima noite, um bom resto de semana. Olá, é um prazer estar com você aqui. Adolescentes, a nossa UPA se reúne pelo Zoom a partir das 18 horas. E jovens, a UMP tem o Connect, também pelo Zoom, a partir das 20 horas. As duas programações ocorrem sempre aos sábados. Para mais informações, entre em contato com o pastor Jefferson ou com o Sóstenes, presidente da UMP. Já estamos de volta de forma presencial com a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro de Atos com o tema 30 anos que mudaram o mundo. Uma série de aulas imperdíveis. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas, em sala única no templo. Aos domingos, das 8 às 8h30, antes da Escola Bíblica Dominical, nós temos duas programações muito especiais e muito abençoadas para você. Homens e mulheres em oração, reunidos ao mesmo tempo, porém em salas separadas nas dependências da nossa igreja, com o intuito único de orar e buscar ao nosso Deus. Adolescente, jovem, você também tem Escola Bíblica Dominical, através do aplicativo Zoom. Entre em contato com o pastor Jefferson ou Sóstenes, presidente da mocidade, para receber o convite. É logo após a abertura aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe. As aulas da nossa Escola Bíblica Infantil estão de volta aqui no nosso canal do YouTube no domingo a partir das 9 horas. As turmas são maternal, jardim, primário e juniores, a faixa etária de 1 a 11 anos. Fiquem ligados! Você sabe o que é link na bio do Instagram? É um link onde você encontra várias informações sobre a nossa igreja. Formulários, avisos, programações e você também tem acesso a todas as nossas plataformas digitais. E você ainda não segue o nosso perfil no Instagram? @segundaipud. Lá tem avisos diários e também mensagens que falam diretamente ao seu coração. E lembrando, ative o sininho para que sempre que houver alguma postagem, você receba notificação no seu celular. Toda quarta-feira, a partir das 19h30, temos estudo bíblico aqui no nosso canal do YouTube. Estamos apenas de forma online, mas, se Deus quiser, logo voltaremos presencialmente. Curta a nossa fanpage no Facebook e, claro, curta, comente e compartilhe todas as nossas postagens. E não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, @segundaipud. Você já é inscrito no nosso canal aqui do YouTube? Ainda não? Bom, é fácil. É só clicar nesse botão vermelho aqui do seu lado direito, inscrever-se, e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, para receber uma notificação sempre que algum conteúdo for postado. E claro, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Todas as nossas programações são transmitidas aqui. Interaja com as nossas redes sociais. Curta, comente e, claro, compartilhe. O mundo está cada vez mais digital.
Deus te abençoe! Olá, meus irmãos! Gostaria de compartilhar com vocês o retorno presencial dos cultos de celebração no dia 13 de junho, às 17 horas e às 19 horas. Participe conosco e celebremos a Jesus!